Sou Luciana Guilherme, professora da ESPM Rio, no mestrado profissional em Gestão da Economia Criativa e na graduação também, e participo do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território. Lá a gente discute muito sobre a economia criativa em várias perspectivas, né? Seja numa perspectiva também setorial, de gestão, dos negócios, de inovação, mas também no olhar do território, né? E as possibilidades de articulação desse território, tendo como vetor a economia criativa, né? Então é sempre pensando o desenvolvimento a partir dessa economia ou dessas economias, né? Eu lembro que eu tive uma oportunidade, uma época de conhecer o ministro de Cabo Verde, o antigo, né? O Gil de lá, que é o Mário Lúcio, que ele falava assim, as economias criativas, né? Eu gostava disso também, de falar nesse plural. Então lá na SPM a gente tem esse recorte, né, de um olhar muito transversal, e aí dependendo, obviamente, das pesquisas e dos interesses também dos alunos, a gente acaba tendo um olhar mais setorial sobre alguns aspectos. Né? No caso do Rio, né, a gente está falando do Rio, música e audiovisual aparecem muito, né? São dois setores que emergem naturalmente pelos interesses dos próprios alunos, né? Desde de pensar na perspectiva de produtores, de gestão de carreiras, de produção, né? Então a gente tem tido trabalhos muito nesse sentido. Pensar de economia criativa nunca é só uma coisa, só outra. Se a gente olha só numa perspectiva setorial, a gente corre o risco de não entender a inserção daquele setor, daquele território, com as suas particularidades, com as suas questões que são muito próprias, né? Porque falar de audiovisual em São Paulo, no Rio, ou em Juiz de Fora, ou em Cataguases, são realidades muito diferentes. Então, eu acho que sempre é um casamento disso, e eu, durante muito tempo, tinha um olhar mais transversal sobre vários setores. Assim, na minha tese de doutorado, eu estudei 6 setores aqui no Rio, então não tinha um recorte único, porque eu fazia parte de um núcleo de metodologia e de pesquisa que foi contratado pelo Sebrae Nacional à época, e a gente fez uma pesquisa em Brasília, em Salvador e no Rio de Janeiro, né? E na minha tese eu falei assim, não dá para pegar as 3 cidades, senão eu vou enlouquecer. E eu peguei o Rio de Janeiro com os 6 setores, que era gastronomia, moda, música, teatro, né? Tinham muitos setores. Era muita coisa, mas meu recorte era de território, então não me preocupava tanto. Eu tinha um olhar de cada setor, nós entrevistamos pessoas de todos os setores, né, tentando identificar particularidades deles, mas o olhar principal era de território e de conexão e redes no território para a mobilização desses atores. A gente tem 2 olhares, né, que vêm sendo construídos nessa perspectiva da cidade. Um olhar que acaba sendo muito atrelado a uma cidade criativa a partir de uma única vocação, né? Que é muito influenciado pela Unesco. Na hora que a Unesco cria a rede de cidades criativas e cria essa chancela, que é interessante porque é uma forma de sensibilizar, mobilizar e fazer com que as cidades construam dossiês e assumam compromissos a partir de um lugar, isso eu acho legal. Mas, por outro, acabam sendo muito mais esse branding territorial, não no bom sentido, porque um branding territorial bem embasado, bem estruturado, seria incrível, né? Mas fica muito mais ali, eu tenho uma chancela, eu uso ali esporadicamente, mais como uma ação publicitária, mas falta decisão política de implementação, inclusive dos compromissos assumidos pelas próprias gestões públicas, né? Então, acaba ficando um pouco vazio isso, né? De você pensar só a partir de chancelas que são mobilizadoras, mas que na prática a gente vê muito pouco avanço, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade imensa, né? A gente está já é metrópole, a gente está falando de uma cidade que é de um tipo de porte, que eu sempre gosto de falar assim, existem rios de janeiros, né? A gente teria uma bacia. O Gil que usou isso há muitos anos atrás, a bacia cultural, né? Esse conceito de bacia. O que é isso? A bacia são esses rios que vão desembocar nesse rio maior, com muitas diferenças territoriais dentro da própria cidade.
Então, pensar o Rio como uma cidade criativa, eu já vi discursos e discussões e debates, alguns inícios de iniciativa, né? E a música realmente é uma potência no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, nessa pesquisa que eu fiz, por exemplo, nessas 3 cidades, a gente escolheu os setores, não nós pesquisadores, a gente aplicava uma pesquisa, que era a primeira etapa, para o campo dizer quais eram os principais setores. E a gente criava um ranqueamento e fez um recorte arbitrário, assim, dos 6 mais representativos em cada cidade, né? A música estava nas 3 cidades, o audiovisual estava nas 3 cidades. Então tem alguns setores que eles têm uma força muito grande e que são especiais. Eu acho que a música brasileira tem uma força, inclusive, daquela lógica do soft power, né? De vender uma imagem positiva e poética e forte, diversa do Brasil. Isso é maravilhoso. E o Rio faz parte de tudo isso. Uma cidade como o Rio, com a dimensão que ela tem, você destacar um único setor, é tão difícil, né? Pensando em toda a potência que o Rio tem, a gente pensar a gastronomia, a gente pensar a música, a gente pensar o audiovisual, que tem muita força, o teatro também, dentro do teatro brasileiro tem uma força. Então, assim, é sempre excludente quando você vincula um único setor. Porque no próprio território a gente pode identificar áreas dentro da cidade que são mais vocacionadas para a música e outras. O recorte que você estava falando no começo, eu posso pensar o centro do Rio, posso pensar a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Cada região pode ter elementos e terá, que são mais específicos daquele lugar. Né? Então, mas eu não sou contra os selos nem as chancelas, eu acho que eles são mobilizadores. E eles funcionam muito como um ponto de partida, né? O fato de uma cidade assumir a música, por exemplo, que é uma força, é um ponto de partida para outros setores. Porque os setores eles também não são isolados em si mesmos, né? Então isso é uma coisa que também eu tive a oportunidade de ver na minha tese, que é a discussão de você pensar assim, existem setores que são mobilizadores de outros. Não existem setores... O setor da música trabalha com audiovisual, que trabalha com teatro, que trabalha com moda. Quando você identifica as conexões dos profissionais, quando você vê um festival de música, a gastronomia está lá. Né? Então, assim, você tem um efeito multiplicador ao potencializar alguns setores que são mais, talvez alguns mais do que outros, mobilizadores de forma múltipla, né, dessas iniciativas. Né? Porque quando a gente fala de um turismo cultural, a gente também está falando de um turismo qualificado, que não é predatório, que não desconstrói identidades e que não é só um turismo de espetáculo, onde você perde a essência das expressões culturais do lugar. Né? Então tem se falado muito de uma economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Né? A palavra... Em tese, a palavra desenvolvimento deveria caber todos os atributos, né? Não era para a gente falar de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sempre agregando um atributo. Era para caber tudo ali dentro, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, mas a gente chama atenção para aquilo que é, digamos, essencial para que a gente esteja atento. Então, quando a gente fala de uma economia criativa para o desenvolvimento sustentável, o turismo é um motor importante nesse desenvolvimento. É preciso se pensar na sustentabilidade econômica, cultural, ambiental, né, e social dessas relações. Porque a palavra sustentabilidade também da mesma forma, né? Quanto tempo essa palavra ficou vinculada ao meio ambiente? E deve estar vinculada ao meio ambiente, sim. Mas existem sustentabilidades culturais e sociais que são importantes. Porque se você começa a minar esses processos dessas sociabilidades, você acaba... impactando, inclusive no meio ambiente. Né? Assim, não é à toa que o patrimônio, não se fala mais de patrimônio cultural sem falar de patrimônio cultural e natural. Isso anda junto, né? A nossa relação, o ser humano quando quis se separar da natureza e disse nós não somos natureza e vamos dominar essa natureza para retirar recursos, foi um maior equívoco, né? Porque a cultura se faz a partir da natureza e a natureza ela é impactada pelas práticas, pelos fazeres, pelos saberes, pelas percepções de mundo. Então, pensar dentro disso numa cidade, né, eu acho que a chancela ela pode ser importante como um marco, como um ponto de partida, como um momento aglutinador de estratégias e a partir de uma governança
E aí eu acho que esse é um nó fundamental, né? Nuclear. Não adianta você pensar em território sem pensar numa governança territorial. Não adianta pensar num projeto de cidade criativa que só a Secretaria de Cultura ou a de Desenvolvimento Econômico, enfim, que uma secretaria ou só seja chapa branca, também não vai funcionar. Então, acho que a gente tem um desafio da governança e desse olhar de uma gestão do território compartilhada, né, que supere os projetos de governo. Né, que aí sim, quando a gente fala de política de governo e política de Estado, essa vai ser a diferença. A sociedade civil mudou a gestão, ok, o projeto continua. Eu acho interessante esse olhar de territórios, considerando uma cidade com a complexidade que o Rio tem, então não pensar a cidade como um bloco, mas a cidade com as suas diferenças, eu acho que isso é interessante. Mas me preocupa, eu ainda não sei dos desdobramentos, eu sei que é um processo ainda inicial, eu sei que, assim, do pouco de informação que eu tive, que eles estão mobilizando atores em cada um desses territórios, vão fazer um levantamento, compreender demandas setoriais a partir dos territórios, mas isso é um processo que não é rápido, assim, eu vi como uma iniciativa da FEComércio, eu não sei até que ponto a prefeitura está tão integrada nisso, não está claro para mim ainda, sabe? Eu vejo assim, a volta do Paz, eu acho que depois do Crivella, não é muito difícil assim, você trazer um alento, né? O Paz, com todas as críticas, eu reconheço que a gestão dele antes do Crivella, por exemplo, ele sempre teve um olhar para a cultura interessante, forte, ainda que precisasse avançar, talvez numa política mais estruturante, né? Uma coisa que a gente ainda observa, e eu não estou falando só do Paz, eu acho que não, pensando naqueles que gostam de cultura, naqueles que se interessam pelo tema e reconhecem a cultura como vetor, ainda se precisa avançar muito num sentido de não ficar só numa política de projetos de editais. Não sou contra os editais, eu acho que eles são fundamentais. Não sou contra leis de incentivo, também são fundamentais. Eu acho que isso é uma base de uma conquista, mas que a gente já tem que ir adiante. Né? Tem que se pensar em outras lógicas de continuidade, porque um projeto, o artista, o profissional do empreendedor cultural criativo, ele ganha um projeto, acaba, começo, meio e fim, e depois está sem dinheiro de novo. Então, não é uma política estruturante, é algo pontual e que o recurso, repito, nunca vai dar para toda a demanda que uma cidade como o Rio de Janeiro tem. Eu acho que a gente está numa construção de um debate, sabe? Eu vejo, por exemplo, uma autora que tem discutido cidade criativa interessante, que é a Cláudia Seldin, né? Então, assim, ela inclusive faz críticas bem potentes, assim, quando a gente pensa na região portuária, né? Desse olhar de um território criativo, de um espaço que recebe muito investimento, mas que acaba sendo uma lógica mais de hardware do que de software, né? Quando você vê que não há envolvimento das comunidades locais, há um processo de gentrificação muito grande. Eu acho que o país está tentando retomar, de certa forma, né, a partir, acho que, da Rio Negócios, na ideia de pensar um polo de inovação na região portuária, né, fazendo uma parceria com algumas iniciativas empresariais também ali na região portuária, tentando resolver, eu acho que de algo que não foi previsto antes, né? Assim, o Rio, assim, quando a gente pensa que o Rio ele teve 3 grandes mega eventos e ali era uma oportunidade de uma virada colossal, eu acho que não tem outra capital do mundo que num espaço de 10 anos, né, teve aquela jornada da juventude, acho que foi a primeira, aí teve uma Olimpíada, acho que teve as militares, depois teve a Olimpíada, depois teve Copa do Mundo, enfim, foram mega eventos, foi muito dinheiro que chegou, muita corrupção também, a gente sabe de outros desdobramentos, né? Mas ali era um pote de ouro, né? Ali era um momento de uma virada muito forte no Rio. Mas os investimentos vão mais nas estruturas do que na inteligência que precisa ocupar esses espaços, né? Nas pessoas que estão nesses lugares. Né, de você pensar num território criativo, a gente vê muitos exemplos de outras cidades, e cidades reconhecidas, importantes, né,
pego Berlim, a Cláudia Seld, ela fala muito de Berlim também, porque ela está lá agora, eu acho. E faz um pouco essa coisa Rio-Berlim. E essa ideia de cidade criativa vem das capitais culturais na Europa, né? Digamos que ali é o nascedouro das capitais culturais, mas a gente vê esse processo de uma gentrificação, de uma expulsão das pessoas, né? De uma especulação imobiliária. E aí o que se discute peraí, né? É só fazer uma parceria pública e privada e fazer um super investimento numa estrutura? Como é que é a ocupação? Quem vai estar lá? Quem são os membros da sociedade, as empresas? Aí juntar todo mundo, sociedade civil, quem vai participar dessa conversa e dessa governança que vai dar conta para além da gestão, né? Para não ter que o pai saia e entra o outro, aí depois o pai volta e tenta resgatar. Mas é tudo muito fragmentário, né? Eu particularmente não vejo continuidade nisso, né? A gente, até eu acho que deve ser curioso para quem não é do Brasil ver a relação das cidades criativas da Unesco, por exemplo, que estão aqui, e o Rio não está presente, e São Paulo não está presente. Você vê João Pessoa, você vê Belém, você vê Paraty, você vê Salvador, você vê Fortaleza, você vê Curitiba, né? Cadê o Rio? O Rio que é a vitrine desse país, né? O Rio que as pessoas acham que todo mundo mora no Rio de Janeiro. Tem esse equívoco também, né? Quem é brasileiro é do Rio, porque é uma força mesmo, é uma cidade que tem uma marca que é cantada, contada, mostrada no mundo inteiro. Mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. Então, se a gente vê uma Lapa, e a Lapa, né, vocês sabem que na época do Garotinho, eu estava uma vez catando isso, quando eu estava lá vendo a parte da música, né, tentando descobrir coisas aqui do Rio de Janeiro, e aí eu vejo que teve um decreto na época do Garotinho da Lapa Distrito Criativo. Olha aí, né? Isso há muito tempo atrás. Não aconteceu nada depois disso. Era um decreto super interessante para você pensar o território da Lapa, né? Se discute no mundo a economia da noite. Até o polo do audiovisual que o Paz, de certa forma, está querendo resgatar lá na região ali da Barra da Tijuca, né? Que teve aquele investimento do polo, ficou uma coisa meio solta, meio largada. Né? A Firjan criou a Casa do Audiovisual agora, né? Um projeto, acho que não sei se é Casa ou Núcleo do Audiovisual, agora eu estou um pouco confusa. Foi há pouco tempo atrás, uma ou 2 semanas, lançou um novo mapeamento das indústrias criativas. Acho que o Rio tem instituições que estão olhando para essa área, né? O Sebrae do Rio, por exemplo, é um dos Sebrais que primeiro começou a discutir a economia criativa na época da Eliana Marinho ali, então muita coisa foi feita para a música, né? Eu lembro do Strongo, eu lembro, né? Depois teve escola de séries, quer dizer, foram projetos tão criativos, inovadores, importantes, que acabava que o Sebrae Rio era uma referência para os Sebrais das outras unidades quando se falava de economia criativa, né? E, enfim, criaram um CRAB e tal, mas ainda, né, assim, lógico, não é só a responsabilidade do Sebrae, dos governos. A coisa que tem povoada, assim, o que tem mais povoado a minha mente é a governança, assim, como é que a gente faz esse pessoal trabalhar junto? Como mobilizar e qualificar nessa discussão, né, de construir. Lógico que é um processo que não é tão curto, porque eu estava falando do polo audiovisual, né, da zona da Mata Mineira, que tem sido muito objeto do meu interesse, né. Eu conheço o César Piva, que é o Instituto Fábrica de Futuros, que é gestor, né, é uma organização social que é gestora desse polo, mas que é um processo que vem de um ponto de cultura e que depois tem os pontos de cultura da região e a galera começa a conversar e começa a reconhecer um potencial. Numa cidade de 70 mil habitantes, que se você for ver em números relativos, está produzindo mais do que muitas capitais, né, e que com todos os retrocessos do governo atual não fechou as portas, né? Não fechou as portas, eles estão funcionando. Então, estão funcionando e ampliando, né? Estão em Juiz de Fora, né? Estão discutindo cidades em várias camadas. Eu posso estar falando porque eu não, enfim, por desconhecimento, até ignorância, mas assim, a gente entra no site, a gente pesquisa, a gente vê as matérias, não fiz uma pesquisa específica sobre isso, né? Então,
tem que ter o meu cuidado nessa minha opinião, né? Mas a gente não vê realmente muita diferença, né? Eu vi território criativo de Madureira, estava tendo uma discussão também nesse sentido. Acho que as tecnologias digitais, elas são meio e elas são importantes em qualquer setor, então, mas elas em si, elas não são o conteúdo, né? Elas são as técnicas, elas são os métodos, assim. Não adianta você trabalhar uma coisa sem... achar que a internet é a solução de todos os problemas também é um equívoco. O Rio, ele também passou por uma crise muito séria, né, na FEComércio. Vocês devem ter acompanhado, teve intervenção, né, aqui, né, na FEComércio. Foi um problema aí de corrupção seríssimo, né, e veio uma equipe de uma FEComércio do Ceará que veio para cá, tiraram o então superintendente, foi uma situação muito dramática, né? A gente compara, por exemplo, o Rio era para estar mais próximo de São Paulo, pensando que são as duas grandes metrópoles e capitais do país. Você vê que São Paulo, o Sesc é uma potência. Aliás, o orçamento do Sesc de São Paulo é maior do que na época que eu fui do Ministério da Cultura, do nosso finado ministério, né? Que eu espero que volte em breve. O orçamento do Sesc de São Paulo era maior do que o do Ministério da Cultura, para tratar das políticas nacionais. Então, assim, porque, óbvio, é uma instituição que existe e se estrutura muito a partir, tem, lógico, isenções de impostos, e tem um financiamento também do privado, né? A gente sabe disso. E por ser um centro econômico mais importante do Brasil, é natural que São Paulo tenha um orçamento maior. Mas o Rio também era para estar numa situação melhor. Então a gente teve essa fase dessa intervenção. Eu acho que eles estão se reestruturando, né, na cidade. Acaba que esses eles são quem dão a possibilidade de uma capilaridade pelo interior. A gente vai pensar em teatro. No Rio, a gente tem os espaços do Sesc, mas no interior, às vezes, a cidade só tem o Sesc. Se não fosse o Sesc, não teria nenhum espaço de difusão, né? Então, eu torço, enfim, que a FEComércio aqui do Rio de Janeiro, ela consiga se reestruturar nesse novo lugar, né? E agora, existe uma crise, como você falou anteriormente, né? Eu acho que o Rio, o petróleo e gás é importante, é isso, não é ou uma coisa ou outra, né? Eu acho que uma perda de tempo às vezes, porque algumas pessoas a gente não faz isso, mas assim, existem debates que ficam assim, tem que ser isso ou tem que ser aquilo? Não, é isso e aquilo. A gente tem uma vocação nessa área do petróleo e da energia? Tem. A gente não vai negar isso. Agora, gente, isso é uma matéria-prima fóssil, ela é finita, ela é poluente, a gente está discutindo uma tecnologia suja, a gente sabe que o mundo precisa repensar novos caminhos. Não dá para viver de petróleo, isso é a indústria do século XX, né? Então, assim, o que a gente tem desse intangível, dessa potência de uma criatividade que tem a vantagem de não ser poluente, que tem uma vantagem de quanto mais estimulada e trabalhada dentro de uma ambiência favorável de desenvolvimento, ela vai ser infinita. É isso, se você dá condições, se você dá a possibilidade das pessoas estudarem, se você dá estrutura para elas desenvolverem as suas atividades, se você cria ambientes onde elas podem se conectar e crescer coletivamente, não tem limite para isso. Eu acho que tem algumas iniciativas, teve o pessoal da Rede Carioca de Roda de Samba, que eu acho que fizeram uma iniciativa muito interessante no sentido de se articular entre as rodas. Isso é uma coisa inédita. Eu vejo alguns movimentos, né, assim, da sociedade civil, no sentido de entender que sozinho ninguém consegue nada, essa é a verdade, né? Quando a gente pensa numa economia que é dos micro e pequenos, dos autônomos, dos informais. Então, assim, a questão da cultura de rede incorporada numa prática colaborativa é fundamental. A discussão de uma economia criativa e colaborativa, eu acho que é fundamental, porque você pode ter uma política ou desenvolvimento de uma economia que seja extremamente concentradora, que tenha a mesma lógica das grandes majors, né? Quando a gente pensa as tecnologias digitais, elas possibilitaram que as pessoas tivessem mais acesso à produção, à difusão, à divulgação. Isso é fato.
mas aos poucos a gente vai vendo que as concentrações se mantêm. Quem é que está vivendo de Spotify, né? Assim, quem é que está vivendo? O que realmente está trazendo um retorno no sentido de desenvolver a música ou o audiovisual? Você começa a ver uma formação de oligopólios também, que vão comprando canais, né? E que vão comprando canais de streaming, e daqui a pouco virou o que era mais fragmentado também vai deixando de ser. Eu acho que tem aí um estudo para se fazer, mas essa lógica da colaboração, que era uma coisa que já me vem, né, da minha tese, era o seguinte: ok, todo mundo fala de colaboração, no plano racional a gente entende rapidamente que é importante colaborar, que juntos somos mais fortes, né? Isso é fácil, a gente no instante entende isso. Agora, as pessoas têm realmente a cultura da colaboração? Elas colaboram quando? Eu colaboro quando eu consigo um projeto e aí eu chamo o pessoal para trabalhar comigo. Sim, isso é contratação, isso não é colaboração, né? O que é colaborar? Essa maturidade de pensar junto, de lidar com o contraditório, de saber debater, porque você está em grupo, você vai discordar, você vai brigar, você vai... Né? Você tem que ter essa capacidade de coordenar essas forças e a gente tem muito a andar, mas eu acho que é possível. Eu acho até que o ponto de cultura foi uma experiência interessante nesse sentido, porque os pontos, se pensava na lógica das teias e que se pensava na lógica dos pontões, muitas fragilidades também no programa, né? Mas ele tem uma grande contribuição, mas precisa avançar. Teve uma época que o ponto de cultura falou assim: peraí, como é que a gente faz a partir disso? Não dá para ficar só... Tem algumas manifestações, algumas iniciativas, algumas organizações culturais que elas têm que sim ser mantidas. Você vai falar, o jogo da Serrinha vai vender bilheteria? Não, gente, não dá. É diferente. Agora, quem está trabalhando com game é diferente, né? Então, assim, vamos entender a realidade de cada um, vamos ver o que pode ser sustentável numa lógica, digamos, mais comercial, e aquilo que não, aquelas áreas dos saberes tradicionais que têm que ser apoiadas e que são matrizes, inclusive, dos outros setores para que eles possam vir a desenvolver. É uma combinação de fatores, né? Na época que eu tive a oportunidade de fazer lá a consultoria do Ministério da Cultura de Cabo Verde, né, foi muito legal, porque se discutia na época uma taxa de turismo, né? Para criar um fundo de cultura, né? Porque eles não tinham muitos recursos, pensa um arquipélago de 10 ilhas, né? Com 500 mil habitantes, né? Quer dizer, menor do que muita cidade pequena brasileira, e ao mesmo tempo com 1.500.000 habitantes morando pelo mundo. A maior diáspora que você pode imaginar pela pobreza mesmo da região. E aí o ministro lá dizia assim: cara, a gente tem que pensar, não é na matéria-prima, é na imatéria-prima. Achava bonito, né? Muito poético, maravilhoso. Mas ok, mas como é que a gente banca a base disso? Como é que a gente dá condição aos jovens para que eles possam desenvolver? Que estratégias a gente pode pensar no sentido de criar algumas taxações em algumas áreas que são mais potentes, como o turismo, porque lá o turismo era 70% do PIB, praticamente era de turismo. O que a gente pode taxar aqui para pegar um pouquinho e redistribuir nesses investimentos? Mas é uma discussão que tem que ser ampliada, né?